Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a uma série especial de 3 programas aqui pela TV Manaim, com o tema O Arrebatamento da Igreja. Estamos falando aqui diretamente dos Estados Unidos, mais precisamente na região da Grande Boston. E para esta conversa tão importante, temos hoje conosco aqui, participando, os pastores Donald, a paz do Senhor, pastor Donald. Paz do Senhor, pastor Ronildo. Paz do Senhor, pastor Edmar. A paz do Senhor, E aqui à minha esquerda, pastor Alessandro Afonso, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ronildo, companheiros, é um prazer fazer parte deste momento tão especial. Amém. Antes de entrarmos no assunto, vamos ler o texto como base, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse assunto é extremamente atual e importante para o meio evangélico. E iremos aproveitar esse programa inicial para trazer vários esclarecimentos bíblicos para os nossos ouvintes. Então vamos, já diretamente à nossa primeira pergunta. Pastor Edmar, com base nesse texto que lemos, como nós podemos definir o arrebatamento? Pastor Ronildo, você fez uma pergunta de suma importância, fundamental para a vida espiritual da igreja, do corpo de Cristo. E no texto que você leu, já encontramos todas as respostas e as definições acerca do arrebatamento. Quando diz, eis aqui vos digo um mistério, o arrebatamento é um mistério. Desconhecido por muita gente, pelo mundo todo, mas que está com muita clareza descrito na palavra de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Fala de uma ação espiritual Amém. E profética de Deus destinado para este momento que nós chamamos tempo do breve ou final dos tempos, que vai encerrar todo o projeto de salvação para a igreja gentílica e que Deus preparou desde a eternidade para os servos do Senhor, que é a vida Amém. eterna. Coisa linda. O arrebatamento, Ronildo e demais companheiros e telespectadores, ele será instantâneo e também será simultâneo, porque foge da nossa razão e dos limites fundamentais da física, da química e da biologia, porque no soar da última trombeta, que é a 4ª trombeta para nós, haverá como que uma ruptura no Cronos, que é no tempo da obra criadora. E a partir daí, como é um evento espiritual, o tempo já não existe mais. Então nós entraremos no Kairos, que é o tempo de Deus. Glória a Deus. Então ele será simultâneo e instantâneo, porque é no abrir e fechar de olhos, como diz o texto que foi lido. Então não há como se mensurar esse tempo, porque é o tempo de Deus, é um tempo eterno. Não cabe nenhuma ilação humana, nenhuma descrição humana vai esclarecer o que é o arrebatamento. Mas como ele é profético e espiritual em uma ação de Deus, que ele preparou desde a fundação
dos tempos, desde a eternidade, para os seus servos, que é a vida eterna. Amém. Essa instantaneidade, nesse abrir e fechar de olhos, também nós vamos nos reportar profeticamente para o livro de Cantares. No capítulo 6, no versículo 12, quando diz: antes de eu sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. Aleluia. Então não dá tempo nem de sentir, devido a este ambiente eterno, este ambiente celestial, este ambiente superior, que foge da nossa capacidade. O tempo humano não existe mais, é meramente espiritual o arrebatamento. Glória a Deus. Neste momento também haverá uma ressurreição. No texto, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Glória a Deus. E eu me reporto agora ao que o apóstolo Paulo falou em Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, na parte B. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O próprio Senhor Jesus também falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Então veja, Alessandro e os demais companheiros, a profundidade e a clareza que o próprio texto traz para definir o que é e o que será o arrebatamento que breve vai acontecer. Finalizando, também haverá uma transformação do corpo. A primeira transformação do corpo será dos que morreram em Cristo. Os que morreram primeiro, sendo Jesus as primícias dos que dormem, ressuscitou primeiro, nós também ressuscitaremos. E vemos que um corpo incorruptível, um corpo corruptível será incorruptível. Um corpo que era mortal será um corpo imortal. E no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus ainda disse: e todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Assim, a igreja fiel, corpo de Cristo, será levada até as nuvens e nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Maravilha. Glória Entendemos a Deus. então, né, pastor Dilmar, que a salvação está ao alcance do homem, de toda a humanidade. Basta o homem se voltar para Deus, aceitar o projeto de salvação e basta crer. Basta exatamente. crer. É simples. A fé, né? Alessandro. Não há acepção de pessoas. Exatamente. Amém. Vamos lá. Vamos dar continuidade então ao nosso assunto. Vamos fazer mais uma pergunta aqui para os demais companheiros. Existe uma dúvida da parte da maioria das pessoas, incluindo até cristãos, se o plano de salvação da humanidade sempre fez parte do projeto de Deus. Sim ou não? Sim. Sim, sempre fez parte. E nós vemos que esse plano profético de Deus em relação à salvação do homem está profetizado em toda a Bíblia. Nós vemos dois exemplos no Velho Testamento que nos mostram isso com uma clareza muito grande. O primeiro grande evento ou grande momento, nós podemos dizer assim, está relacionado aos dias de Noé. Havia um juízo sobre aquela geração e sobre aqueles dias. Mas Deus, então, revela a Noé um projeto que seria um projeto que daria a todos daquela época a oportunidade de serem livres de um juízo eminente que estava por vir. Deus revela a Noé a construção da arca. Nós conhecemos muito bem a história bíblica, a mensagem que Noé pregou naqueles dias, uma mensagem humanamente falando absurda. Havia uma operação de incredulidade no coração das pessoas,
mas Noé foi fiel a um projeto que Deus havia revelado a ele, e a Bíblia diz que, como resultado, consequência da fidelidade de Noé, da obediência de Noé, do comprometimento de Noé com esse projeto, Noé e toda a sua casa foi salva. Glória a Jesus. Nós até podemos fazer uma comparação com os nossos dias atuais. Há um juízo estabelecido sobre o mundo, o pecado, a injustiça, o mal que opera, mas Deus tem um projeto estabelecido para salvar o homem. Glória a Deus. Jesus é o escape para a vida do homem. Graças a Deus. Quando o homem abre o coração, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é livre do juízo e da condenação que está sobre o mundo para viver uma tão grande vida eterna. Amém. Vemos também uma outra experiência ainda no Velho Testamento que está relacionada à libertação do povo de Israel do Egito, a saída de Israel do Egito. O contexto também era um contexto semelhante. Juízos, pragas estavam sendo executadas naquele dia, mas havia uma promessa de Deus, havia uma palavra empenhorada da parte de Deus a favor de Israel, seu povo. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Deus tinha um projeto em libertar o povo, tirar o povo da dura servidão de Faraó. E interessante, companheiros, é que Deus revelou através do seu Espírito os mínimos detalhes para o momento da saída. Amém. Todas as instruções e orientações da parte do Senhor estavam à disposição do povo. O que cabia a Israel era obedecer para que, através da obediência, o livramento fosse concedido. Algumas orientações importantes para aquele momento era a presença do cordeiro dentro de casa, o cordeiro à mesa, a necessidade de se alimentar do cordeiro, a necessidade, né, pastor Edmar, companheiros, de cingir os lombos, né, sandálias nos pés, o cajado na mão, porque Deus tinha pressa em libertar o povo. Uma outra orientação fundamental para aquele momento foi o sangue do cordeiro aspergido nas vergas e nos umbrais da porta. E a Bíblia diz que Deus tirou o seu povo naquele momento com braço forte, mão estendida, e o Senhor operou um grande livramento. É isso que Deus tem para o homem. O segredo, libertação, né? O segredo, então, nós vemos é obediência. Deus fala e o homem cumpre, e Deus honra, então, o chamado, né? E também a marca do sangue, né? A marca do sangue é que definiu a proteção e a libertação do povo de Deus. Glória a Deus. Pastor Donald, é possível fazermos uma associação profética mais voltada para o arrebatamento? Sim, é possível, Ronildo. O pastor Alessandro ele falou sobre a salvação no Velho Testamento. Isso. E nós também vemos que em todo o Velho Testamento, em Colossenses 2,17, a palavra fala que as coisas do Velho Testamento são como sombras do Novo Testamento. Então, não é totalmente visível, mas é uma sombra, alguma coisa que nós podemos perceber. E, particularmente, teve algumas vidas, algumas pessoas que foram arrebatadas no Velho Testamento. Às vezes você não sabia. Eu também não sabia no passado. Mas se você olha, tem duas pessoas. Um era chamado Enoque e outro era chamado Elias. Não, esses dois homens, eles andavam com Deus. Eles eram servos do Senhor. Porque, pensa, Deus não ia arrebatar alguém que não era servo, que não era fiel com ele. E eles não viram a morte. Imagina, não vendo a morte. Mas esse que Deus tem para seus fiéis. Então, como aconteceu? Em Enoque, nós vemos no Velho Testamento, está citando vários nomes numa genealogia. Está falando de tal, nome tal. E quando chegam em Enoque, a palavra nos cita em Gênesis 5:24, coisa impressionante. E andou Enoque com Deus. Primeiro, para andar com Deus é difícil, né, Alessandro? Mas ele andou, ele viveu essa experiência. Ele andou. E esse é o nosso desejo também. Andar com Deus, ouvindo ao Senhor, o Senhor falando conosco. Ele andou com Deus e não se viu mais, né? Porquanto Deus para si
o tomou. Ou seja, Glória a Deus tomou e levou Enoque junto com ele para o céu. Nós não sabemos onde ele foi. Então, esse é um exemplo, companheiros, de arrebatamento de uma pessoa. A pessoa foi arrebatado como aqueles que são fiéis vai ser arrebatado. Se você é fiel ao Senhor, servindo o Senhor, Deus vai tomar a sua vida, né? E a segunda personagem era uma profeta, que ele nasceu e foi dedicado ao Senhor, serviu o Senhor e vivia uma vida, e no fim da vida dele, ele foi tomado. O nome dele era Elias, né? Elias, ele representa a igreja, porque a igreja em si, ela tem um papel profético. E esse papel é ouvindo a voz do Espírito Santo todos os dias. E a palavra diz que, e sucedeu, em 2 Reis 2, e sucedeu que, indo eles ainda falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ou seja, Elias estava andando com Eliseu e chegou um carro de fogo, ele entrou e foi levado ao céu. Parece uma coisa impossível, porque é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível, igual ao arrebatamento da igreja. Esse tudo era de Velho Testamento. Agora, nos próximos, nós vamos falar do Novo Testamento, onde nós podemos ver o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Vemos, né, a importância de nós estarmos ouvindo a voz de Deus, Amém? cumprindo o papel como igreja, que é anunciar a palavra, né, para que todos quantos quiserem também terão essa oportunidade de serem transladados, de fugirem da morte. Eu acho que o mais o homem quer na vida é evitar a morte. E o segredo está aqui, olha. Reunido. Hoje em dia, o povo está procurando isso, né? Vai na academia, vai comer bem, vai tentar fazer tudo. Mas se você quer não morrer, busca o Senhor. Exato. Santifica a vida, né? Exato. Podemos então, né, companheiros, concluir que, baseado em todas as abordagens que nós fizemos aqui, que o arrebatamento é sim a conclusão do projeto de Deus para a salvação da igreja. Glória a Deus. A igreja Amém. fiel. Não é? Vamos lá. A conversa está muito boa, mas o nosso tempo já está encerrando por hoje. E no próximo programa, nós vamos continuar falando sobre o arrebatamento da igreja, com enfoque mais voltado para os ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos sobre o arrebatamento. A paz do Senhor a todos, Pastor Edmar, A paz do Senhor, Ronildo. Pastor Donald, Pastor Alessandro. A paz do Senhor, até o próximo episódio. Este programa também está disponível no canal da Igreja Cristã Maranata, no YouTube. Aponte a câmera no celular para o QR Code que está na tela, para você rever este conteúdo e tantos outros programas que farão muito bem à sua alma. Até o próximo programa e a paz do Senhor Jesus.